Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão que já está na sua preparação, início de preparação, para conquistar o Campeonato Brasileiro. Exatamente isso, o Flamengo está se preparando para o jogo contra o time do Ceará, que vale nada mais, nada menos do que o título do Brasileirão de 2025 no Maracanã. O Flamengo que já conquistou o tetracampeonato da Libertadores e agora vai firme em busca do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que uma vitória simples, o Flamengo será, né, considerado campeão. É lógico, né? A gente sabe que o Flamengo tá naquele clima de festa, aquela euforia toda, e por isso até o Felipe Luiz, que a diretoria do Flamengo tinha marcado, né, um evento, uma confraternização para esta semana, né? Foi até ontem, domingo, para os jogadores celebrarem o título da Libertadores, mas esse evento acabou sendo cancelado até para os jogadores entrar agora em nível de concentração para tentar, né, vencer o Ceará para conquistar esse título brasileiro. E aí sim, com as duas taças, né, na mão, você marca ali aquele evento, aquela confraternização, e aí sim vai celebrar tanto, né, o título do tetracampeonato da Libertadores, quanto também, né, o Campeonato Brasileiro de 2025, beleza? Vamos aqui acompanhar o que a imprensa está falando, né, sobre o futuro do Flamengo, sobre o futuro do Palmeiras, que é o rival do Flamengo também nas próximas temporadas, né, sobre o título do Flamengo da Libertadores, sobre o possível título do Flamengo brasileiro. Então tudo isso nós vamos acompanhar agora. Aproveita, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa a notificação no sino, deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Tá muito difícil a sua vida, viu, secador? Se for o seu caso que assiste a seleção, não há nada que indique que nos próximos anos você vai ter um alívio dessas conquistas em série do Flamengo de 19 para cá. PC, boa tarde, bem-vindo à seleção. Salve André, Serginho, Eric, quem nos acompanha. Nesse século XXI, a gente está acompanhando a segunda transformação pela qual passa o Flamengo. A primeira transformação se deu no século passado, a partir do surgimento do Zico dentro de campo. O Flamengo foi não só acumulando títulos, mas fazendo algo que para o torcedor do Flamengo e para quem gosta de futebol é muito importante, que é te propiciar a beleza do jogo. Com o Zico, Júnior, Andrade, Adílio, o Flamengo também te propiciou a beleza do jogo e virou uma equipe dentro do cenário nacional a ser cada vez mais respeitada. Já era o time, o clube com a maior torcida do país. A diferença daquele Flamengo daquela época que tinha o Zico a brilhar é que aquele Flamengo ainda recebia no falecido Maracanã um torcedor que a elitização e o enterro do Maracanã antigo e a criação de um Maracanã todo botocado afastou. Então, tanto na quarta-feira quanto ontem, o que nós vimos foi o encontro desse torcedor banido do estádio por uma política, do ponto de vista financeiro, segregacionista. Ela não quer que esse torcedor vá ao estádio, ele não tem o direito de ir ao estádio. E ele extravasou o seu amor pelo Flamengo na ida, na viagem para Lima, e ontem na volta. Foram as duas contemplações que esse torcedor, que subiu em árvore, subiu em marquise, subiu em poste de luz, que estava simplesmente se lixando para a possibilidade de correr o... Eu, Luiz Carlos Júnior e Richardson acompanhamos todo esse trajeto e num determinado instante o trio elétrico está passando e tem um torcedor às lágrimas em cima de um poste de luz. Isso foi colocado pelo Juninho, porque alguns jogadores, o Pedro, o Juninho, o Luiz Araújo, fizeram lives enquanto os jogadores desfilavam. Pois bem, o Juninho olha para esse jogador, para esse torcedor, ele está aos prantos. E o Juninho diz uma frase que eu achei muito interessante, que ele olha e fala: "Aí, irmão, esse teu choro é nosso também." E esse choro é porque, olha que coisa curiosa, todos esses jogadores hoje desfrutam de uma qualidade de vida que a maioria não teve na infância e na adolescência. A maioria veio de camadas desassistidas da sociedade brasileira.
E esses jogadores que hoje desfrutam dessa posição financeira que lhes permite dar conforto para esposa, filhos, pais, irmãos, tios, sobrinhos, esses jogadores têm a percepção. Eles sabem o que virou o público dos estádios. Eles sabem que aquele que está ali em cima do poste de luz chorando não vai mais ao estádio. E por isso que ele diz, esse teu choro é nosso também. Então, eu acho que a festa teve esses simbolismos e ela simplesmente aconteceu porque, independentemente de qualquer outro tipo de narrativa que se queira dar, o Flamengo mereceu vencer o Palmeiras. O Flamengo foi melhor do que o Palmeiras no jogo. O Flamengo, e se por acaso alguém chegar e falar assim, mas tem o lance do Pulgar e se o Pulgar é expulso, o jogo é outro. Então, é conveniente lembrar que um ano atrás, exatamente no dia 30 de novembro, um time teve um jogador expulso com 40 segundos e mais ou menos 1h45 depois, 1h30, 1h50 depois, esse time que jogou praticamente o jogo inteiro com um a menos foi campeão, que foi o Botafogo em cima do Galo. Então, querer fazer um link de que se o Pulgar é expulso, o Flamengo perderia o jogo, pelo menos a mim, me parece que não cabe. Estamos assistindo aos melhores momentos de um jogo muito tenso, né? A gente debateu bastante no fim de semana. Eu acho que a beleza desse jogo está na tensão. Claro. Foi um jogo cardíaco, assim, né? E eu acho que tem uma certa, quase que uma gourmetização da bola, de achar que, não, mas o jogo tinha que ser maravilhoso, o jogo tinha que ser tecnicamente, isso é uma final, gente. Eventualmente, algumas finais são tecnicamente mais generosas, né, com quem não é torcedor e está vendo de fora, mas esse é um jogo que envolve basicamente Palmeiras e Corinthians, entre um e outro, e as suas torcidas. Flamengo. O que eu falei? Corinthians. Flamengo, claro, né? Obrigado. E essas torcidas não estão nem aí para questões técnicas, né? E você tem razão, Rizek. E esse foi um jogo de não poder respirar muito, porque o tempo todo você ficava esperando que alguma coisa acontecesse. Demorou para acontecer, é verdade, né? Os lances de gol não foram exatamente numerosos, né? Mas dentro disso, o Flamengo conseguiu controlar muito tempo. Essa falta de arremate a gol do Palmeiras é impressionante, por mais que o Vitor Roque tenha acertado a bola, só que aí apareceu um cara chamado Danilo. É muito interessante, porque ontem, numa entrevista concedida enquanto se celebrava no centro da cidade para a Flá TV, as suas grandes atuações, ele falou assim, mas nesse último jogo eu nem trabalhei tanto. O que é fato. Exato. O que é fato. Ele trabalhou muito mais contra o Racing e contra o Estudiantes do que contra o Palmeiras. E aí o Palmeiras, certamente, nesse instante e pelos próximos dias, estará fazendo também uma reflexão sobre por que o Palmeiras, do ponto de vista ofensivo, foi uma equipe tão improdutiva. Uma equipe incapaz de criar mais de uma situação. Eu te diria que a situação mais, pelo menos na minha visão, foi aquela em que o Vitor Roque chuta e o Danilo se interpõe entre a bola e o gol, e aí a bola vai para mas é culpa do Flamengo isso, né? É culpa do Flamengo. Sim, mas porque o Flamengo, não só nesse jogo, mas na campanha toda, no ano todo, tem se defendido muito bem. Tem a melhor defesa bem do campeonato, né? brasileiro. E a gente está na dúvida, quem é o melhor em campo? Danilo ou Varela? Eu não tenho dúvida nenhuma, para mim é Danilo. Não, muita gente acha que é Varela, beleza. Não, né? ontem, mas eu acho que é entre esses dois, né? Fez o gol do título e evitou o gol do empate. Exatamente, eu acho que essas duas participações dele, para mim, eu falei isso ontem, tá? O Richardson entendeu que era o Varela, eu falei, não, para mim o Danilo, exatamente por isso. Ele é o autor do gol e depois ele é quem evita o gol de empate do Palmeiras. Além de ter tido uma atuação que não em nada comprometeu o desempenho coletivo do Flamengo. Aliás, a nossa pergunta é não quem foi o melhor em campo, a nossa enquete com você, telespectador do Seleção, é quem foi o grande nome, o personagem do título do Flamengo na Libertadores. Aí é outra história. É o personagem. É o Arrascaeta, eleito pela Conmebol, o craque da competição. É o Léo Pereira, sólido, do começo ao fim na campanha. É o Danilo,
que fez o gol e evitou o gol do empate na final, é o Rossi, responsável direto, por exemplo, por levar o Flamengo até por levar o Flamengo das quartas para as oitavas, né? Da primeira fase para a segunda, eu diria. Da primeira fase para a segunda também. Segunda e depois das Exato, oitavas para até quarta. titubeei, mas ali contra o Estudiantes foi peça-chave. Foi. E contra o Racing também, ele Contra o fez Racing defesas também. muito importantes. Verdade, verdade. É o Jorginho ou é o Felipe Luiz, o comandante? A gente conta com o seu voto. Vocês têm opinião sobre o grande personagem do Flamengo? Para mim é nítido, né? Se fosse só em campo, talvez o Rossi, eu Eu acho que diria. é o Rossi. Mas assim, como no geral, para mim, Felipe Luiz. Porque é o cara que arruma a defesa, é o cara que resolve a questão do conflito com o Pedro, né? Faz o Pedro do jeito dele, né? Mas o Pedro, quando estava em campo, foi importante. E foi encaixando peças. Para mim, o Felipe. No campo, Para você, o Rossi. Rossi. Também temos uma variedade. Assim, a campanha do Flamengo é uma campanha vencedora e contra campanhas vencedoras não tem argumentos. Mas ela foi uma campanha sofrida do Flamengo nessa Libertadores. Diferentemente das outras campanhas que o Flamengo chegou à final, inclusive quando perdeu do Palmeiras, essa foi a campanha mais sofrida. A que o Flamengo e o que o torcedor do Flamengo mais sofreram para chegar até a final. Se a gente lembrar de 2019, ainda que tenha tido drama contra o Emelec, depois o Flamengo passeou no mata-mata contra o Inter e contra o Grêmio. Depois, na mesma campanha que fez em 2021, quando perde do Palmeiras, foram vários resultados largos, assim, já sob o comando do Renato Gaúcho. E depois, na campanha do tricampeonato, o Flamengo foi campeão invicto com um empate e 12 vitórias. Ganhou todos os jogos do mata-mata, enfim, goleou na semifinal o Vélez Sarsfield. Essa foi uma campanha mais dramática dessas últimas que o Flamengo fez. E essa dramaticidade toda teve o Rossi como protagonista, sem dúvida nenhuma. Desde aquele jogo contra o Tátira, passando pelos pênaltis contra o Estudiantes, passando pelo drama da semifinal contra o Racing, no jogo do El Celindo, quando ele faz 2, 3 defesas assim, de defesa que ganha jogo, que empata no caso. Então, sem dúvida nenhuma, o Rossi, para mim, foi um cara muito decisivo nessa campanha. Ok. E falar um pouco desses títulos da geração, né? Nessa quarta-feira, a gente colocou 2 brasileiros, que não é matemático, mas ninguém aqui duvida que o Flamengo vai perder o Campeonato Brasileiro. Noivas descem do altar, Rizete. Noivas descem do altar. Não, sim. Você conhece alguma? Eu não conheço nenhuma noiva que desceu do altar, mas pode ser, Eu já né? fui a poucos casamentos, mas eu já ouvi histórias. Sim, mas está na mão do Flamengo. Tem muita chance. Está muito na mão do Flamengo, né? Vamos falar um pouco dos títulos dessa geração, né? De 19 para cá, Carioca, Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa, ano a ano. Em 19, o Flamengo ganhou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. Né? Com 2 técnicos diferentes, né? O Carioca foi ainda sob o comando de Abel Braga. Exatamente. Ele começa o Brasileiro, né? O Jesus chega durante o Brasileiro. Aí em 2020 são 4 títulos, a Supercopa, a Recopa, o Carioca e o Brasileiro. Ainda que seja um brasileiro na última rodada, com menos brilho do que 19. Já com Rogério Ceni e não com Jorge Jesus. Né? Exato. É campeão brasileiro. Em 21 é o ano ruim do Flamengo. Foram só 2 títulos. Supercopa, Carioca, o vice da Libertadores. Mas o ano ruim do Flamengo é conquistar 2 títulos e ir para a fase de grupos da Libertadores. É o ano ruim do Flamengo de 19 para cá. Em 22, com o Dorival, é a Copa do Brasil e a Libertadores. São os títulos levantados. Aí em 23 vem mais um ano ruim. Pô, que ano ruim do Flamengo em 23. Ele foi vice da Copa do Brasil e se classificou direto para a Libertadores. O ano ruim do Flamengo é isso, é terminar o ano na zona de classificação direta para a Libertadores e pelo menos disputar uma decisão. De 19 para cá, os anos ruins do Flamengo foram esses. Vice de alguma coisa e no Campeonato Brasileiro, classificado direto para a Libertadores na fase de grupos. Em 24, é o Carioca e a Copa do Brasil. E eu acho que a melhor coisa que acontece no ano é o surgimento do Felipe Luiz, que assume na semifinal da Copa do Brasil, vence a competição e se prepara para o ano de 2025, que ainda está em aberto. Porque nesse ano o Flamengo já ganhou a Supercopa do Botafogo, em Belém do Pará, ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores, se encaminha para ganhar mais um brasileiro e se ganhar nesse meio de semana contra o Ceará, vai poder viajar mais tranquilo para o Mundial do Catar.
Não vai precisar jogar domingo com aquela tensão, com o time titular. Não sei qual é o planejamento do Flamengo. E se eu fosse o clube, eu nem divulgaria isso. Mas assim, ó, para mim, ganhou matematicamente o título quarta-feira, com todo respeito. Certamente isso já deve estar sendo discutido. O Flamengo não vai divulgar isso. Claro, nem é necessário. Mas não há motivo para domingo jogar contra o Mirassol. A CBF, inclusive, já informou que a taça vai para o Maracanã quarta-feira. Então, vai para o Catar mais cedo, se prepara, porque na quarta-feira tem a estreia contra o Cruz Azul. Não é jogo simples. Embates entre campeões da América do Sul e campeões da CONCACAF têm sido duros. O Botafogo, ano passado, foi atropelado. Chegou lá em condições ruins e foi atropelado. O Palmeiras já perdeu também uma semifinal de Mundial para o Tigres, de 1-0. Essa competição é muito desigual, né? Exato. Vamos então, assim, ó, não conta como títulos. Talvez o Flamengo vá até domingo viajar, mas provavelmente sendo campeão na quarta-feira vai com o time descansado, diferentemente do Botafogo, que foi domingo também, mas teve que jogar contra o São Paulo, né? Eric, e diferentemente final do Campeonato Mexicano. Então, assim, dessa vez... Então, diferente do Pachuca, que estava um mês passeando, né? Então, não é título, mas o Flamengo, de 19 para cá, ganha o direito de disputar 4 mundiais. 4 mundiais. Já está classificado para a próxima Copa, né? Então, como disse o Serginho, é retroalimentação. Você vai ganhando título, e isso grana, te dá mais título, mais grana, e vai virando. Isso é que é o mais importante, é o seguinte, você virtuoso, né? Se você se tornar assíduo nessas competições. Você não pode ser episódico nessas competições. Disputou uma Libertadores em 2019, depois voltou a disputar em 2023, agora em 2025 voltou. Não, você está ali permanentemente. O ganhar é circunstancial, porque o futebol, tal e qual, o futebol é uma bela exemplificação da vida, né? Na maior parte do tempo ele não é justo, ele te apresenta falsetas, ele acha... Você acha que a maior parte do tempo ele não é justo? Fiquei pensando nisso agora. Na maior parte do tempo ele te apresenta injustiças, porque muitas vezes... Você perde mais do que ganha no futebol, isso é um fato. Não apenas pelo que acontece dentro... Deixa eu só ampliar. Não apenas pelo que acontece dentro do campo, mas pelo que acontece também, pela consequência do que acontece dentro do campo. Vamos fazer um exercício aqui. Se por acaso, no sábado, o Palmeiras é campeão da Libertadores, não estou dizendo de nós 4 aqui, mas quantas pessoas estariam, certamente, depreciando o Felipe Luiz? Não estou falando de nós 4. Depende como fosse o jogo, né? Depende muito independentemente do jogo. O resultadismo Então, imperativo. Quando eu falo da questão de justiça, e muitas vezes no campo ele também não é justo. Não é? Por uma série de fatores. Mas eu acho que às vezes você pode analisar o trabalho de um técnico no jogo e analisar não sendo bom, sem depreciar o trabalho dele. Não, mas eu não estou falando Por exemplo, de nós eu acho aqui. que o Abel não foi bem sábado. Não foi bem. O time dele não jogou nada para uma final de Libertadores. Nem por isso você vai depreciar o trabalho de 5 anos do Abel. Mas esse não é esse é um conceito seu, é um conceito meu. Para acrescentar, acho que o Abel se equivocou quando tirou o Alan do jogo, tudo certo. Mas a estratégia não talvez não tenha sido a melhor. Não é para quando eu falo a questão do futebol ele não é justo, é porque no tratamento, inclusive, das pessoas envolvidas com o futebol, a relação está cada vez menos injusta, porque é exatamente isso que o Eric acabou de dizer. Alguém pega o Abel de sábado, que eu acho que não conseguiu fazer com que a sua equipe, do ponto de vista ofensivo, fosse produtiva, quando entendeu que precisava mudar o perfil do time, tirou um jogador que, no meu modo de ver, esse é subjetivo, poderia ser aquele jogador a criar alguma outra coisa diferente. Mas isso é uma parte, não é o todo. Agora, a gente olha o todo e aí descasca o cara. Entende? Essa questão, essa questão, ela hoje está cada vez mais presente no futebol. A gente pega a parte e transforma no todo. E isso não vai mudar, tá? Isso vai ficar cada vez pior no futebol. O Flamengo tem 99,99% de chance de ganhar o Campeonato Brasileiro e eu acredito que ganhará o Campeonato Brasileiro. Agora, você imagina se o Flamengo perder o Campeonato Brasileiro? Mas, PC, volta para o jogo do sábado. O ano está ganho. Eu gostei da tua analogia pelo seguinte. Se aquela bola do Vitor Roque entra, e era para entrar, o Danilo foi... O jogo vai para a prorrogação, digamos. O jogo vai para a prorrogação, chega na prorrogação, o Facundo Torres, que entrou no lugar do Alan, a bola raspa nele, entra, coisa e tal. Futebol. Jogo de contagem, um esporte de contagem baixa.
que se decide muito no detalhe. E que não tem nenhum flerte com a justiça. E aí talvez o Felipe Luiz, com a Arrascaeta, que não estaria na prorrogação, né? Nem o Bruno Henrique. Você tirou a Arrascaeta e o Bruno Henrique, não sei o que, coisa e tal. Talvez ele tivesse sendo crucificado. Você tem toda a razão. É assim que funciona mesmo. Agora, quando você, como clube como o Flamengo, vira competitivo, ou seja, desde 2019, é Libertadores, 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 amigo, você vai ganhar. E quando o Eric fala sobre essa coisa de fazer direito, esse processo de austeridade que começou em 2013, ele foi doloroso para o torcedor do Flamengo. Muito doloroso. Muito doloroso. Porque se você olhar o cenário nacional em 2013, um ano antes, por exemplo, o Corinthians tinha sido campeão do mundo. Em cima do Chelsea. E o Flamengo, em 2013, graças a uma trégua política, graças a uma gestão que tinha a liderá-la o Eduardo Bandeira de Mello, começa a costura para chegar onde chegou. Depois vem Rodolfo. Por isso que eu falei que dificilmente, assim, ó, eu estava refletindo sobre isso, até gravei para o GE. Eu acho que há pouca margem para o Flamengo sofrer uma derrocada. A gente costuma dizer que o futebol brasileiro é cíclico. Pegando como exemplos o Corinthians, pós-2012, ainda que tenha vencido 2 brasileiros. O São Paulo, que na primeira década dos anos 2000, ele era tricampeão brasileiro de forma consecutiva, ninguém foi. A moda antiga. E tricampeão do mundo. Então, assim, e tinha, naquela época, algo que ninguém tinha, que era um CT de referência, um estádio próprio gigante, era um tricampeão do mundo. Era muito difícil imaginar que o São Paulo fosse ter a derrocada. Mas o São Paulo, daqueles anos 2000, do começo dos anos 2000, ele se diferenciava dos outros por gestão e estrutura. Ele não tinha um domínio financeiro, nunca teve na história do São Paulo Futebol Clube um domínio financeiro sobre a concorrência. O Corinthians, de 2012 para cá, ele decidiu abraçar o caos. Então, ele foi lá e decidiu fazer ninguém obrigou. Ele foi lá e decidiu fazer um estádio que é impagável. Esse estádio não tem como pagar. Vamos falar o português bem claro. O estádio do Corinthians é impagável. E ele decidiu abraçar o caos nas finanças e hoje está com uma dívida na casa de 3 bilhões de reais. O balanço ainda não saiu, mas vai fechar o ano próximo de 3 bilhões. O Corinthians paga de juros 400 milhões por ano. Dá mais de 1 milhão de reais por dia. Qualquer outra empresa fecharia. O Flamengo, dificilmente ele vai passar por aquilo que passou o São Paulo, porque hoje ele tem um domínio financeiro. O Flamengo hoje ele vai bater esse ano 2 bilhões de receita. 2 bilhões de reais de receita. E isso é conquistado apenas pela própria grandeza. O Flamengo vive da sua própria grandeza. Ele não depende de um patrocinador. Se saírem hoje os patrocinadores do Flamengo, entrarem outros, a fila é provavelmente grande. Vão entrar pagando mais do que Claro. hoje pagam os que estão lá. O Flamengo não depende de um investidor. Ele não foi comprado por um dono e se amanhã esse dono quebrar, ele está em maus lençóis. Não, o Flamengo ele vive da sua própria grandeza. E insisto nessa informação, que é uma vitória silenciosa, porque a gente se debruça pouco sobre a política do clube. Em 2015, o Flamengo colocou esse sistema de governança pelo qual nenhum presidente pode, numa gestão, gastar mais do que aquilo que arrecada, como, por exemplo, fez o Corinthians, ano após ano. De 2012 para cá. Foi por isso que eu destaquei no início do programa. Claro, o Flamengo não pode eu fazer acho que é isso. uma grande vitória do clube e um grande exemplo para além do futebol. Sim. E não é que foram gestões perfeitas, por exemplo. Claro que Acho, inclusive, que a gestão do Rodolfo Landim pecou muito no episódio dos Meninos do Ninho, por exemplo. Ali houve uma falta de empatia absurda. Ainda que... tecnicamente o Flamengo responda que foi tudo corretamente feito dentro da justiça, Não, mas dentro das leis. ali era a relação humana que foi Mas péssima. ali a relação humana foi péssima. O que eu quis dizer é que, dentro de um cenário caótico, que sempre foi o futebol brasileiro, houve esse momento de trabalho duro do Flamengo para recolocar o clube nessa situação que a gente colocou aí no telão, em outro patamar. Então, eu acho que por isso hoje o torcedor do Flamengo olha para trás e fala assim, ele tem credibilidade para achar que o processo vai continuar. O Flamengo já está na terceira gestão, desde que começou 2013. Foi o Eduardo Bandeira de Mello, o Rodolfo Landim e agora está no BAP. Ainda que tenham sido da mesma origem, mas hoje eles já são personas de grupos diferentes. Eles já não falam mesmo
a mesma língua internamente, né? Como o Palmeiras também já está num terceiro momento. Começou com o Paulo Nobre, passou pelo Gagliotti e agora está na presidenta Leila Pereira. Então, são clubes sólidos que, independentemente do nome que esteja sentado na cadeira, o processo está andando, o clube está andando. E é isso que dá credibilidade para a gente achar que não vai acontecer uma ruptura tão absurda. E assim, claro que... mas então vai ganhar tudo? Claro que não. Ele pode competir. Ele pode contratar... O Felipe pode ir embora e ele pode contratar mal um técnico. O Flamengo teve 10 técnicos diferentes nesse processo. Ele pode ter anos... Só que quando isso aconteceu, os anos ruins do Flamengo recentemente, eles terminaram com vice da Libertadores, vice de Copa do Brasil. Então, assim, dificilmente no brasileiro, com o poder de investimento e os elencos que o Flamengo tem montado, a gente vai ver um Flamengo não ficar entre os 5 primeiros colocados. Então, é quase impossível disso acontecer. Não precisa nem chegar no vice, tá? Porque a gente vinha discutindo ali na hora do almoço sobre o ano do Palmeiras, né? Que para muita gente é um desastre completo, não ganhou nada, etc. Esportivamente não é bom. Só que é o seguinte, mas eu falo até esportivamente, né? O último título do Palmeiras é o Campeonato Paulista do ano passado. Sim. Né? Então, talvez feche 2 anos mesmo. Agora, o que aconteceu nesses 2 anos? O Palmeiras está sempre disputando título. Estava disputando o título do Brasileiro, final da Libertadores, mesmo que não seja vice. Né? Se o time estiver disputando esportivamente a valer os títulos, ele está fazendo... Não, mas para o torcedor é triste, Serginho. Eu sei que Por mais que a gente pode falar o que for aqui... Eu não sou torcedor. Então, eu estou tentando analisar com frieza. Mas o torcedor quer ganhar. Eu acho que o futebol, a essência é ganhar. A gente não pode destruir o que foi feito. Mas a gente pode dizer que esportivamente o ano do Palmeiras não é bom, gente. Não é bom. Para um time que investiu 700 milhões, perdeu o Campeonato Paulista para o maior rival. Foi eliminado na Copa do Brasil para o maior rival. O ano não é bom para o Inter. O ano não é bom para o... Não, aí é outro departamento. Aí é outro departamento. Esse é um belo debate, hein? O ano do Palmeiras é um belo debate. Vamos rodar a temporada do Palmeiras. Porque assim, tem 20 clubes ali no... Não sei, mas eu digo assim, mas o Palmeiras se preparou para ganhar. O Palmeiras não se preparou para ficar na primeira divisão. Ruim é outra coisa. Isso que eu quero deixar claro. É menos do que poderia, né? Ruim é do Atlético Mineiro, sabe? E por aí vai. Mas aí a gente está comparando melancia com banana, e as duas são frutas. Este é um belo debate, hein? PC, você tem lado nessa história? Eu entendo que o Palmeiras faz, pela 2ª temporada consecutiva, um ano muito abaixo da sua possibilidade, da sua capacidade. Concordamos. Agora, é necessário... O Palmeiras, quando terminou o ano passado, no último jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi Fluminense 1, Palmeiras 0, disputado no Allianz. O Fluminense desesperado para se manter na primeira divisão. Eu me lembro que a entrevista após o jogo do Abel Ferreira, ele disse assim, nós precisamos melhorar muita coisa para o ano que vem. Nós tivemos um ano que não foi muito bom, mas a gente precisa melhorar. E realmente o Palmeiras foi ao mercado e investiu. O Palmeiras investiu. 700 milhões, gente. Teve um jogador que o Palmeiras buscou, contratou, teve uma participação num jogo, mas veio lesionado, que foi o Palmeiras. Ao mesmo tempo vendeu o Richard Rios, vendeu o Estevam. Eu acho que tem um fio muito tênue, porque quando eu digo que é um ano frustrante, que o torcedor está decepcionado, eu não vou usar a palavra que o ano é trágico, que foi um fracasso. Isso eu não consigo usar. Entendo que muita gente pode até achar que foi um fracasso. Fracassou. O PC está comigo, o PC é meu. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Você está contra o Eric. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que eu não uso a palavra fracasso para isso, porque para mim a palavra fracasso é para outras questões. Entende? Agora, que o torcedor do Palmeiras, pela 2ª temporada consecutiva, ele vai chegar no dia 24 de dezembro, dia de Natal, e vai dizer assim, caramba... Vai pedir algo para o Papai Noel. Poxa, que coisa que aconteceu. Esse é um aspecto. Agora, ele sabe também que ano que vem o Palmeiras novamente vai estar disputando assim como o Flamengo. Porque aí temos um outro retrato muito interessante. O Flamengo é agora o líder, o maior colecionador de títulos entre os clubes brasileiros da Libertadores. Perfeito. E isso, até novembro do ano que vem, ninguém vai tirar. Agora, a primeira prateleira do futebol brasileiro tem 2 clubes com assento fixo, Flamengo e Palmeiras. Os outros, o Fluminense ganhou uma Libertadores, ficou ali temporariamente. No outro ano brigou para não cair. O Galo ganhou um Campeonato Brasileiro, já saiu dali. O Botafogo fez no ano passado o que provavelmente o Flamengo fará esse ano. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Já saiu dessa prateleira. A única certeza que você tem hoje no futebol brasileiro é que existem 2 clubes competitivos permanentemente em alto nível. Flamengo e Palmeiras. Agora,
Quando um não ganha, eu não consigo dizer que é um fracasso. Se por acaso o Flamengo tivesse perdido a Libertadores no sábado e o Palmeiras vencido, e aí o Flamengo teria ainda o Campeonato Brasileiro, que tem um significado, tem um valor por tudo que ele representa, eu não diria que perder a Libertadores teria sido um fracasso. E olha os investimentos que o Flamengo também fez. Mas eu vou voltar à sua provocação porque ela é muito boa e ela envolve rivalidade regional, por exemplo. É óbvio que na rivalidade Corinthians e Palmeiras esse assunto já está colocado à mesa. Sim. Quem tem o melhor ano? No boteco tá, né? Vem a cerveja e essa discussão. O endividado Corinthians, né, abraçando o caos, mas que ganhou o Paulista em cima do Palmeiras e que passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Pela primeira vez na história, o Corinthians passa pelo rival em 2 mata-matas. E pode ser campeão da Copa do Pode Brasil. ser campeão, não. Se for campeão, acho que não tem nem discussão, né? Mas assim, até agora, ou o Palmeiras, que faz tudo certinho, paga em dia, tá saneado financeiramente, jogou a Copa do Mundo de Clubes, tá pronto, brigou pelo Brasileiro, no mínimo, até a penúltima rodada, com uma pontuação que daria a ele título em outros anos, por exemplo. Disputou mais uma Libertadores, vai jogar a Libertadores do ano que vem. E aí? Aí é o seguinte, se eu tiver numa mesa de boteco com um palmeirense e um corintiano, eu vou sacanear o palmeirense, né? Eu vou dizer, olha aí, ó, o cara levou tudo isso, coisa e tal, e vou me divertir muito. Agora, a gente está aqui discutindo futebol de verdade, né? A gente está tentando discutir futuro, né? Consistência. Na consistência, o ano que vem do Palmeiras promete mais do que o ano que vem. Mas só que esse ano não ganhou. Esse ano, estamos debatendo esse ano. Não foi bom. Ponto. O ano daqui o Palmeiras pode ganhar 10 brasileiros seguidos daqui para frente. Mas 2025 não foi claro bom. Que não foi um ano bom. O Palmeiras investiu para ganhar, gente, e não ganhou. Isso é um ponto. Não quer dizer que a Leila não investiu bem, que o Abel não fez um trabalho bom, que o Abel não é um baita técnico, que ano que vem o Palmeiras não pode ganhar tudo. Tudo isso pode acontecer. A gente está falando de presente. E no presente, o Palmeiras se preparou para ganhar e não ganhou. Se o Flamengo tivesse perdido a Libertadores e o Brasileiro, é a mesma forma. Se preparou para ganhar e não ganhou. Então, esportivamente, o ano ruim é do Inter. O Inter estava preparado para ganhar tudo? A gente colocou aqui... O Grêmio estava preparado? A gente colocou aqui como o Inter, Palmeiras e Flamengo e o... Não, o ano do Inter é uma tragédia. Não, o ano do Inter é uma tragédia. Mas acabou bem o ano passado. Mas alguém achou que o Inter ia ganhar tudo? Libertadores, Brasileiro? Então, assim, é por isso que eu tô falando. A gente está comparando banana com melancia. Mas, Eric, ninguém acha que vai ganhar tudo, né? Se alguém acha que vai ganhar tudo, é um tolo. E o Palmeiras se preparou para ganhar tudo. Peraí, o Flamengo só não ganhou esse ano a Copa do Brasil, que ele praticamente... São exceções. O Botafogo ano passado, o Flamengo aqui, o Flamengo lá atrás. Então, mas são times que estão se preparando para isso. Pode ser que não ganhe. O Botafogo não se preparou, né? Sim, mas o Palmeiras está preparado e se preparou esse ano para ganhar. E o Flamengo se preparou para ganhar. Pode não ganhar, pode perder. Eu acho assim, ruim, eu não consigo chamar... Tragédia para mim é ser rebaixado, tá? Sim, eu não considero... É isso que eu concordo com o Eric. Não. Agora, esportivamente, para mim... Não é um bom ano do Palmeiras. Eu vou te dizer o seguinte... Pergunta a qualquer torcedor do Palmeiras. A gente tem que ter essa empatia, gente. A gente não pode sentar aqui nessa mesa e ficar com a frieza de analista. Não, o torcedor o cara tá arrasado. O torcedor do Palmeiras tá arrasado. O cara gastou 10 contos, foi pra Lima e tá arrasado. E não só isso. E tá vendo o rival dele hoje, o maior rival nacionalmente, você quer ganhar em cima dele. Cara, eu tô não é isso, não é. Eu tô me colocando no lugar dele, cara. Além disso, esse torcedor viu 2 derrotas fortes pro Corinthians, né? Pro Corinthians e viu a derrota pro grande rival fora do estado, que é claro que o torcedor tá arrasado nesse ano. Agora, olhando pro trabalho, eu acho que o Palmeiras se preparou bem, na minha opinião. A preparação foi bem feita, o trabalho do Palmeiras é muito bom e eu acho que ele tem alguns pecados. O Palmeiras, nos grandes jogos, ele respondeu mal. Então, assim, o Palmeiras terminar o Campeonato Brasileiro sem nenhuma vitória sobre o G4 deveria causar uma reflexão no Abel. Por que no enfrentamento contra o Cruzeiro, contra o Mirassol... E contra o Flamengo. Empatou em casa e perdeu em Mirassol. Perdeu todos os jogos que fez contra o Flamengo no ano. Ainda que ter jogado bem no Maracanã, perdeu. Por que nos grandes jogos o Palmeiras não jogou bem? Eu acho que é uma... Tem que pensar. Tem que pensar sobre isso. Na verdade, é o segundo ano. Como é que ele chega nesse fim de... Por exemplo, inegavelmente, a temporada é extenuante para quem conquista. São muitos jogos. E é inegável também que o Flamengo lidou melhor com esse esgotamento do que o Palmeiras. O Flamengo chega na reta final do campeonato jogando bem. Ele fez uma exibição excelente contra o Bragantino, no penúltimo jogo de Brasileiro e último com os titulares.
para mim, ele jogou bem sábado contra o Palmeiras. E o Palmeiras não está jogando nada, não é de hoje. Quando a gente olha os últimos 6 jogos do Palmeiras, chegar na reta final, nessa situação que eu peço que a gente coloque na tela... Tem um gol marcado, né? Exato, com pouquíssimos gols marcados. O Palmeiras chegou a ficar mais de 5 horas sem marcar gol. E o futebol do Palmeiras virou pó na reta final. Então, assim, no mínimo, isso deveria ser uma conversa interna. Por que a gente chegou na reta final tão mal? Com exibições tão fracas, no momento tão crucial da temporada. Então, mas essa conversa eu fico achando que ela já deve ter acontecido ano passado, porque ano passado o Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil no Allianz Parque. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores no Allianz Parque e depois ganhou do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e ali praticamente ele encaminhou a conquista do O Palmeiras, ano título brasileiro. passado, perdeu o Campeonato Brasileiro dentro de casa para o Botafogo. Então, E tinha vantagem o Botafogo na semana da decisão da Libertadores. Exatamente. As pessoas esquecem isso. Fisicamente esgotado. Não, e o Botafogo, foi com o time titular numa terça-feira no Exato, Palestra para no sábado ganhar do Atlético Mineiro. Exato. Então é assim, são 2 anos seguidos. Eu acho que a gente concorda aqui, quando o Éric inclui o torcedor do Palmeiras, ele não está com nenhum motivo para celebrar. Nenhum. O motivo que ele tem é assim, e nesse momento, esse motivo está adormecido, porque o compromisso... O meu time compete. Agora, não basta para ele, o time dele, competir. Ele quer que o time dele vença. E tanto em 2023, é que agora está recente, perdeu para o Flamengo. Mas, gente, 2023... Num sábado, dia 23 de novembro, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense e o Botafogo empatou com o Vitória no Newton Santos. E na terça-feira tinha Botafogo e Palmeiras. E à época, a percepção era o seguinte: o Botafogo vai patinar, porque o Botafogo patina, porque todo mundo lembrou de 2023, e o Palmeiras em casa. E o que você viu foi um 3-0 categórico que termina 3-1, com o chamado gol de consolação do Richard Rios, já com 48 do segundo tempo. Antes, foram eliminados na Libertadores pelo Botafogo, em casa, e foram eliminados pelo Flamengo, na Copa do Brasil, em casa. Então, são 2 anos. E isso, talvez a dificuldade seja separar isso do que é o trabalho no seu conjunto. O trabalho no seu conjunto faz o Palmeiras brigar por título de Libertadores, brigar por título de Copa do Brasil, brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas nas 2 últimas temporadas não conseguiu, no momento decisivo, ter uma resposta favorável. Agora, em termos de perspectiva... Claro. Palmeiras, não, aí é evidente. ele sabe que ano que vem ele vai continuar tendo um elenco fortíssimo, que ele vai brigar por todos os títulos, como brigou esse ano por todos os títulos. Em termos de perspectiva, o São Paulino, o corintiano, o santista, olha para o Palmeiras com inveja. Esse é o meu ponto. Eu acho que a gente consegue separar presente e futuro. E acho que o presente do Palmeiras esse ano é de machucar o torcedor. São 2 o torcedor temporadas. tá machucado. Sem dúvida. E por quê? Porque esportivamente o time não conseguiu dar as respostas que precisava. É que eu queria só pegar a gente... Claro, a gente está sob o efeito do sábado, né? O sábado foi muito forte, né? Sobretudo para o torcedor. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que já está aí iniciando a sua preparação para o jogo de quarta-feira. Esperamos, né, que o Flamengo consiga, né, fazer um bom jogo e vencer a partida, né, bem, até para que a festa, né, se torne uma festa bonita ali diante do torcedor. Mais de 70 mil pessoas, né, no Maracanã. Poderemos ter até uma quebra de recorde ali, né, na temporada. E é lógico que, né, a gente entende também, os jogadores, né, baixaram um pouco o nível da concentração, até pelo título da Libertadores, né, toda a festa, o evento que aconteceu no centro do Rio. Isso acaba também, lógico, fazendo com que os jogadores percam um pouquinho o foco, mas talvez nessa semana, né, o Felipe Luiz consiga passar a transmitir a importância da semana para os jogadores, né, que ainda não tem nada ganho, apesar de estar muito perto, né, e que eles precisam dar mais esse passo, que é vencer o time do Ceará, e aí sim, né, será concretizado, será coroado um ano de sucesso do Flamengo com 4 títulos, né, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e Brasileirão. Então, eu acredito que os jogadores vão entender a importância, né, de entrar agora num modo de foco, até para conseguir essa vitória, né, diante do Ceará, lá no Maraca, que terá aí, né, mais de 70 mil rubro-negros e rubro-negras. Cara, que ano maravilhoso, meus amigos. Ainda tem o Mundial de Clubes vindo aí. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito.
Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!